Vitória gigantesca do time do Cruzeiro na noite de hoje, diante da equipe do Goiás. Um confronto direto em que o Cruzeiro consegue pontuar de forma extremamente considerável, fazendo com que a equipe se afaste um pouco mais da zona do rebaixamento, abrindo 3 pontos da equipe do Bahia, que é a primeira dentro da zona do rebaixamento, e abrindo 2 pontos do Vasco, que é a segunda equipe que está ali, né? Na briga para não cair. O Vasco, que agora tem um confronto direto contra a equipe do Corinthians. Cruzeiro, aliás, ultrapassou a equipe do Corinthians. Na tabela está numa posição razoavelmente confortável, mas óbvio que em número de pontos isso não condiz, né? Mas só de estar ali com 4 equipes abaixo dele ainda é muito importante para o psicológico, para o mental dos nossos jogadores. Porque o Cruzeiro não apenas venceu a equipe do Goiás, o Cruzeiro venceu a equipe do Goiás e fez um bom jogo. Isso é muito importante, né? Não posso ser leviano em dizer que poderia ter empatado, que estava tranquilo, porque o time jogou bem, mostrou uma certa evolução. De maneira nenhuma. O Cruzeiro precisava dessa vitória de maneira indispensável. Não tinha outra coisa para acontecer que não fosse essa vitória. E eu quero dar um mérito aqui dessa partida de hoje, primeiro aos jogadores, né, que entregaram bastante. Os jogadores correram mesmo, os jogadores se entregaram mesmo, não fizeram os gols que criaram várias oportunidades, e repete, né, a ineficiência do ataque. 2 boas oportunidades com Wesley, uma grande oportunidade com o Ian Lucas, uma grande oportunidade, quer dizer, uma das 2 grandes oportunidades, 2 ótimas oportunidades do Gilberto, uma passou pelo Ian Lucas, né? Estava debaixo da trave, acabou errando o chute, e uma outra com o Bruno Rodrigues, que, meu Deus do céu, né? Só ele o goleiro, e acabou que, enfim, hoje não é dia de criticar ninguém, né? Hoje é dia simplesmente de dar méritos aos jogadores do Cruzeiro, principalmente Matheus Pereira e Bruno Rodrigues, que... Poxa, o Matheus Pereira, principalmente Matheus Pereira, né? Que é um cara diferente mesmo, mostrou hoje a qualidade que tem, né? Passes extremamente decisivos, mas que não teve a complementação à altura daquilo que ele criou. Parabenizando demais o menino Robert, que contra o Corinthians do Mineirão, a gente estava lá naquele jogo, perdeu um gol, ele e o Cássio chutou para cima, e depois o Corinthians empatou a partida e o jogador ficou marcado ali. Hoje fez o gol da vitória, que na minha avaliação é a vitória que sacramenta a permanência do Cruzeiro na primeira divisão. Não acho que o Cruzeiro caia para a segunda divisão mais. Eu acho que o time do Cruzeiro, por abrir essa vantagem, por dormir fora da zona de rebaixamento, agora com o mesmo número de partidas que todo mundo, vai ter jogo junto com todo mundo, então os adversários de baixo se enfrentam, principalmente na próxima rodada, e isso é extremamente importante. Bahia tem um jogo muito difícil, embora o próximo jogo do Cruzeiro também seja muito difícil. Acredito que essa evolução pode fazer com que o Cruzeiro consiga pontuar bem, né, conquistar pontos contra o Atlético do Paraná, que contra as equipes da parte de baixo da tabela vem escorregando bastante, né? Então a gente espera que quando chegar a vez do Cruzeiro, que é no meio de semana, o Cruzeiro consiga sobrepor ao adversário e fazer 3 pontos ali e sacramentar sua permanência na primeira divisão. Eu acho que tudo isso será de uma importância muito grande para a sequência do projeto, né? Todo mundo sabe que tem um projeto, e agora a partir do momento que o Cruzeiro se consolidar, a gente buscar as cobranças necessárias para que seja cumprido as promessas feitas a respeito do projeto de 8 anos que a diretoria do Cruzeiro apresentou. Muita coisa tem que ser revista, mas isso é assunto para depois que o Cruzeiro se consolidar de fato matematicamente na primeira divisão. Mérito principal, óbvio, já falamos de alguns jogadores aqui em específico, mas eu quero dar o mérito principal da partida de hoje à comissão técnica do Cruzeiro, que soube fazer a leitura do jogo de forma muito capaz, fazendo com que o adversário não conseguisse sobrepor a nossa estratégia. É bem verdade que no final do jogo ali foi defende de bololô e ataca de montão que vai dar certo, e acabou dando certo mesmo, uma bela virada do Bruno Rodrigues,
e a bola caiu no pé do menino Robert, que foi acionado no segundo tempo por essa comissão técnica, justamente no momento em que o Mário Henrique, que já passou aqui pela base do Cruzeiro e hoje técnico do Goiás, colocou 3 atacantes, ganhou o meio-campo, ele tirou os técnicos do Cruzeiro, tiraram o volante, o único volante de marcação, colocou um atacante, elevou mais uma vez a linha do Cruzeiro e o Cruzeiro acabou conquistando pontos, os 3 pontos indispensáveis, com um garoto das categorias de base do clube que entrou na hora certa, no momento certo, fez o gol na hora que tinha que fazer e dando ao Cruzeiro uma grande vitória. E na minha avaliação, sacramentando a permanência do Cruzeiro na primeira divisão, porque agora está tudo mais tranquilo, com o time jogando bem, porque são 9 pontos disputados e 7 pontos, quer dizer, 9 pontos disputados e 7 pontos conquistados. Gente, isso é de uma grandeza. Não tem que questionar isso, gente. Embora era para ser 9 em 9, né? Porque o Cruzeiro deixou escapar a vitória contra o Vasco. O Cruzeiro jogou bem contra o Fortaleza e venceu, defendeu muito bem naquele jogo. O Cruzeiro fez um jogo de ataque bom, mas de defesa horrível. E perdendo o jogo, perdendo gol inacreditável com o Wesley, que foi muito crucificado, mas hoje se redimiu, jogou muito bem, não fez gol. Ele não sabe fazer mesmo, não vai fazer, mas se redimiu pela boa partida que fez. Contra o Vasco e hoje contra a equipe do Goiás, o Cruzeiro fez um bom jogo mesmo. O Cruzeiro, principalmente no primeiro tempo, foi o senhor da partida. Na segunda etapa caiu um pouco, mas foi nesse momento de queda do time que conseguiu fazer o gol da vitória. Psicológico positivo, vitória, 3 pontos e vamos seguindo. Quinta-feira vamos buscar mais 3 pontos contra o Atlético do Paraná e sacramentar a permanência. Aí nós viremos aqui pontuar o que foi ruim, negativo, trazer as nossas cobranças pontuais e, óbvio, projetar 2024.